No princípio não havia nada, nem terra, nem céu, nem luz. O universo estava coberto de escuridão e vazio. Então Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Deus separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Este foi o primeiro dia da criação, o início da separação entre luz e trevas. No segundo dia Deus criou o céu. Ele disse: haja um espaço para separar as águas das águas. Assim surgiu o céu, separando as águas na terra e no céu. No terceiro dia Deus disse: que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar, e que apareça a terra seca. As águas se juntaram formando os mares, e a terra seca apareceu. Deus chamou a terra seca de terra, e as águas reunidas de mares. Depois ele disse: que a terra produza plantas, ervas, sementes e árvores frutíferas. A terra se cobriu de verde. No quarto dia Deus criou os astros para iluminar a terra e governar o tempo. Ele fez 2 grandes astros, o sol para o dia, e a lua para a noite. Deus colocou o sol e a lua no céu, para que iluminassem a terra e governassem o tempo. O dia e a noite receberam seus astros para a vida. No quinto dia Deus criou a vida na água e no céu. Ele disse: que as águas se encham de seres vivos, e que as aves voem sobre a terra. Deus criou muitos seres vivos nas águas e aves no céu, enchendo o mundo de vida e movimento sobre a terra e no espaço celestial. No sexto dia Deus criou todos os grandes animais marinhos, peixes, aves, feras selvagens, gado doméstico e seres rastejantes. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus ordenou ao homem que dominasse e se multiplicasse, enchesse a terra e a governasse. No sétimo dia, ele terminou a criação e descansou, abençoando e santificando esse dia. No belo jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva. Eles foram permitidos a comer os frutos de qualquer árvore, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus avisou que, se comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Um dia, uma serpente astuta, mais enganosa que as outras criaturas, se aproximou de Eva. A serpente perguntou: é verdade que Deus disse para não comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer os frutos das árvores, mas não do que está no meio do jardim. A serpente a tentou dizendo: vocês não morrerão. Deus sabe que, ao comer o fruto, seus olhos se abrirão, e vocês se tornarão como deuses, conhecendo o bem e o mal. Como deuses que conhecem o bem e o mal, Eva olhou para o fruto e entendeu que ele era atraente e poderia dar sabedoria. Ela pegou o fruto e o comeu pela primeira vez. Ela também deu um pouco do fruto a Adão, que estava ao seu lado, e ele também o comeu. Eles perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira. Mais tarde, ouviram Deus andando pelo jardim na brisa do dia, e se esconderam entre as árvores para fugir de seu olhar. Deus chamou Adão: onde você está? Adão respondeu que ouviu Deus no jardim e teve medo porque estava nu, então se escondeu. Deus perguntou quem disse que poderiam comer o fruto da árvore proibida. Adão culpou Eva dizendo que ela lhe deu o fruto. Então Deus perguntou a Eva o que ela havia feito. Eva culpou a serpente dizendo que a serpente a enganou e ela comeu o fruto. Deus pronunciou as consequências para cada um deles. Ele amaldiçoou a serpente, dizendo que ela rastejaria sobre o ventre e comeria pó por toda a vida. Também haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, que se tornaria uma inimizade irreconciliável e eterna. Deus disse a Eva que sua dor no parto aumentaria significativamente, e que ela desejaria seu marido, mas ele dominaria sobre ela. A Adão Deus disse que por ter obedecido a Eva e comido o fruto, a terra seria amaldiçoada, e ele teria que trabalhar arduamente. Ele obedeceu à esposa e comeu da árvore proibida. Por causa disso, a terra será amaldiçoada, e ele será obrigado a trabalhar duro a vida toda para obter alimento. A terra produzirá espinhos, e ele se alimentará de ervas do campo. Com o suor do seu rosto, ele comerá o pão até voltar ao pó. Ele foi feito do pó, e ao pó retornará. Deus fez roupas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Deus disse que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora ele não deve tomar da árvore da vida e viver para sempre. Por isso Deus os expulsou do jardim do Éden, e colocou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Isso marcou o fim da sua existência perfeita no Éden, e o início da vida de trabalho e dificuldades fora do jardim. Após a expulsão do Éden, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim tornou-se agricultor, e cultivava os frutos da terra. Abel tornou-se pastor, e cuidava dos rebanhos de ovelhas. Um dia, ambos os irmãos decidiram oferecer um sacrifício a Deus. Caim ofereceu os frutos da terra,
e Abel um sacrifício das melhores ovelhas do seu rebanho, desejando agradar a Deus. Deus aceitou favoravelmente a oferta de Abel, mas não prestou atenção à oferta de Caim, o que causou inveja e raiva nele. Deus escolheu os melhores cordeiros do seu rebanho para o sacrifício. Ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim, o que deixou Caim muito triste e irritado. Caim refletiu por muito tempo sobre por que sua oferta não foi aceita. Ele sentia injustiça e inveja do irmão Abel, vendo como Deus o favorecia. A raiva e a inveja cresciam em Caim. Ele começou a pensar em como se livrar do irmão. Deus percebeu sua ira e perguntou por que ele estava zangado. Deus disse que se Caim agisse corretamente, tudo ficaria bem. Mas se não, o pecado venceria. Caim não ouviu Deus. Caim chamou Abel ao campo sob o pretexto de conversar. Quando estavam lá, Caim atacou o irmão e o matou. Este foi o primeiro assassinato na história da humanidade. Deus perguntou a Caim onde estava Abel, seu irmão. Caim respondeu: Não sei, sou eu o guardião do meu irmão? Deus disse que Caim fez o mal na terra. Deus amaldiçoou Caim e disse que ele vagaria pela terra. Caim ficou com medo e reclamou que o castigo era muito pesado, e que quem o encontrasse o mataria. Deus acalmou Caim, dizendo que se alguém o matasse, seria punido 7 vezes mais. Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o tocasse. Caim partiu com esse sinal, começando uma nova vida de errante, consciente da gravidade de seu ato e da proteção divina contra a vingança das pessoas. Ele se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden, onde construiu uma cidade, e a chamou pelo nome de seu filho Enoque. Assim, terminou a história de Caim e Abel. Essa história mostra como a inveja e a raiva podem levar à tragédia, mas também como Deus continua cuidando das pessoas, mesmo quando cometem grandes erros. Após a tragédia de Caim e Abel, Adão e Eva continuaram suas vidas, e tiveram um terceiro filho, Sete, que se tornou o ancestral de muitas gerações. A lista dos descendentes de Adão é grande, e entre eles havia um homem que merece ser contado com mais detalhes. Seu nome era Noé. Noé era um homem justo e honesto, o único que permaneceu fiel a Deus entre as pessoas corruptas daquela época. Deus decidiu estabelecer ordem, purificando a terra do mal, e contou a Noé sobre seu plano, encarregando-o de construir uma grande embarcação, a Arca. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca e quais materiais usar para acomodar Noé, sua família e um par de cada espécie de animal. Noé, confiando em Deus, começou a construir a arca. As pessoas ao redor riam dele e o consideravam louco, pois não havia sinais de uma inundação iminente. No entanto, Noé continuou trabalhando, acreditando nas palavras de Deus, e quando a arca ficou pronta, Deus ordenou que Noé colocasse nela os animais e sua família. Sua família e um par de cada espécie de animal, desde elefantes até pequenos passarinhos, entraram na arca. Deus fechou a porta, e o dilúvio começou. Choveu por 40 dias e 40 noites. A água subia cada vez mais, inundando tudo que não estava na arca. A água cobriu até as montanhas mais altas. A arca flutuava na água, mantendo Noé, sua família e os animais seguros. Depois de muitos dias, a chuva parou, e a água começou a baixar gradualmente. Noé soltou uma pomba para verificar se era possível encontrar terra firme. A pomba voltou com um ramo de oliveira no bico. Esse foi o sinal de que a água havia recuado, e a terra reaparecera. Quando a terra secou, Deus disse a Noé para sair da arca. Noé, sua família e todos os animais deixaram a arca. Noé construiu um altar e ofereceu um sacrifício de agradecimento a Deus pela salvação. Deus prometeu a Noé que nunca mais haveria um dilúvio que destruísse toda a terra. Como sinal dessa aliança, Deus deu à humanidade o arco-íris. Ele disse que toda vez que o arco-íris aparecesse no céu, seria um lembrete de sua aliança com vocês e todos os seres vivos. Assim, Noé e seus descendentes começaram uma nova vida na terra purificada. Com sua fé e obediência a Deus, Noé mostrou que mesmo nos tempos mais difíceis é importante manter a fé e seguir as orientações divinas. Após o dilúvio, Noé e seus descendentes começaram a povoar a terra novamente. Todos falavam uma só língua e se entendiam perfeitamente, o que os ajudava a se unir para grandes feitos. Eles decidiram construir uma cidade e uma torre alta que alcançasse o céu, para se glorificarem e não se espalharem pela terra, mantendo sua força e unidade em um só lugar. As pessoas se estabeleceram na planície da terra de Sinar. Começaram a fazer tijolos e queimá-los para usar no lugar de pedras, e o ligante era betume. O plano ambicioso deles era criar uma cidade com uma torre enorme, que se tornaria símbolo de sua força, unidade e desejo de não se dispersar pela terra.
O propósito da torre era simbólico e prático: provar o poder das pessoas, sua unidade e o desejo de construir um nome para permanecerem juntas para sempre. Eles diziam uns aos outros: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance o céu, e fazer um nome para nós, para não nos espalharmos por toda a terra. Deus viu suas obras e entendeu que seu orgulho e desejo de glória levariam ao afastamento e à divisão. Ele percebeu que eles eram um só povo com uma só língua, e que não pretendiam parar, continuando seus grandiosos planos. Para impedir a construção e dispersar as pessoas, Deus decidiu confundir suas línguas para que não se entendessem mais. De repente, no canteiro de obras começou o caos. As pessoas falavam línguas diferentes e não se entendiam. Então o trabalho parou. As pessoas não conseguiam se entender após a mistura das línguas. Elas se espalharam por toda a terra, e a cidade e a torre ficaram inacabadas. Esse lugar foi chamado de Babilônia, que significa mistura. A história da Torre de Babel ensina que o orgulho e a busca pelo poder dividiram as pessoas. Cada povo encontrou seu lugar e língua por toda a terra. Essa história explica por que há tantas línguas e culturas diferentes no mundo. As pessoas tentaram construir uma torre, mas Deus as dividiu para que seguissem novos caminhos. Após a dispersão das línguas, chegou o tempo de novos caminhos e de novas pessoas escolhidas por Deus para grandes feitos. Entre elas estava Abraão, que vivia na cidade. Abraão era descendente de Noé, da linhagem de Sem. Ele era conhecido por sua justiça e fidelidade a Deus, o que o tornava especial entre as pessoas daquela época. Certa vez, Deus disse a Abraão para deixar seu país, seu povo e a casa de seu pai, e ir para a terra que ele indicaria. Deus prometeu fazer dele um grande povo. Sem hesitar, Abraão obedeceu a Deus. Ele levou sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, e partiu em uma jornada guiada pela fé. Com esperança no cumprimento das promessas de Deus, Abraão, junto com sua família, partiu para a terra de Canaã, acreditando que essa terra seria a herança de seus descendentes. Ao chegar, Deus apareceu novamente a Abraão, e prometeu que a terra de Canaã pertenceria para sempre aos seus descendentes, fortalecendo a fé de Abraão. Abraão construiu ali um altar como sinal de gratidão e adoração, expressando sua devoção e reconhecimento a Deus pelas promessas. No entanto, logo uma grande fome caiu sobre a terra, e Abraão teve que ir ao Egito para proteger sua família e sobreviver aos tempos difíceis. No Egito, Abraão temia por sua vida, pois Sara era muito bonita, e ele temia que os egípcios o matassem por causa dela. Para se proteger, ele pediu a Sara que dissesse que era sua irmã, para evitar perigo e preservar a vida. Os oficiais do faraó notaram a beleza de Sara e a levaram para o palácio, o que causou um tratamento especial do faraó para com Abraão. Deus enviou uma praga sobre o faraó e sua casa, para proteger Abraão e Sara do perigo e da injustiça. Quando o faraó soube da verdade, ele expulsou Abraão e Sara com todos os seus bens, libertando-os do palácio. Ao retornar a Canaã, os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar porque a terra não podia sustentar seus grandes rebanhos juntos. Para evitar conflito, Abraão sugeriu que se separassem. Ló escolheu as planícies do Vale do Jordão, assentando-se perto de Sodoma. Abraão permaneceu em Canaã, e Deus reafirmou a promessa de que os descendentes de Abraão seriam numerosos como a poeira da terra. Anos se passaram, mas Abraão ainda não tinha filhos, e ele começou a duvidar do cumprimento das promessas de Deus. Deus acalmou Abraão, prometendo-lhe um filho, e fez uma aliança com ele. Ele ordenou que fossem oferecidos sacrifícios: uma cabra, um carneiro, uma rola e um pomba jovem. Abraão cortou os animais ao meio e colocou as partes uma em frente à outra. Deus, na forma de uma panela fumegante e uma tocha flamejante, passou entre elas, confirmando a aliança. Sara sugeriu a Abraão que tivesse um filho com sua serva Agar. Abraão concordou, e Agar engravidou. Mas isso causou tensão entre as duas mulheres. Agar fugiu, mas o anjo do Senhor a encontrou, ordenou que voltasse e prometeu que seu filho Ismael se tornaria um grande povo. Agar deu à luz Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Mais tarde, aos 99 anos, Deus prometeu que Sara teria um filho chamado Isaque. Deus estabeleceu a aliança da circuncisão com Abraão e seus descendentes, apesar de sua idade avançada. Abraão e Sara acreditavam na promessa de Deus. Na terra de Canaã, perto de Abraão, estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua depravação e crueldade. As pessoas dessas cidades cometiam muitas ações malignas, e Deus decidiu destruí-las por causa dos pecados. Certa vez, Deus informou Abraão sobre seu plano de destruir as cidades. Abraão, preocupado com as pessoas,
tentou convencer Deus a poupar a cidade se houvesse ao menos um justo nelas. Havia poucas pessoas justas em Sodoma. Deus começou com 50 justos e foi diminuindo o número, perguntando se pouparia a cidade por causa deles. Deus concordou em não destruir a cidade se fossem encontrados pelo menos 10 justos. Enquanto isso, 2 anjos foram enviados por Deus a Sodoma. À porta da cidade foram recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, que os convidou para sua casa para protegê-los do mal que reinava nas ruas à noite. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes a eles. Ló recusou e até ofereceu sua filha em vez dos visitantes para salvá-los. Os homens ficaram furiosos e tentaram invadir a casa. Os anjos o cegaram para que não pudessem encontrar a entrada, protegendo Ló e os visitantes. No dia seguinte, os anjos disseram a Ló que Deus estava prestes a destruir a cidade, e ordenaram que ele pegasse sua família e fugisse. Ló hesitou, então os anjos pegaram sua mão, a de sua esposa e de suas filhas, e os tiraram da cidade, ordenando que não olhassem para trás. Enquanto Ló e sua família fugiam, fogo e enxofre caíram do céu, destruindo Sodoma, Gomorra e tudo que havia nelas. A esposa de Ló não obedeceu, e olhou para trás, transformando-se instantaneamente em uma coluna de sal. Ló e suas filhas encontraram um lugar seguro após fugirem da cidade destruída. O refúgio em uma caverna tornou-se o lugar onde as filhas de Ló, pensando que o mundo inteiro havia sido destruído, decidiram continuar a linhagem de seu pai, embriagando Ló com vinho e gerando filhos dele. Esses filhos se tornaram os progenitores dos povos de Moabe e Amon. Assim terminou a história de Sodoma e Gomorra, que se tornou um exemplo da ira de Deus e do castigo pelos pecados. A história também mostra a misericórdia de Deus manifestada ao justo Abraão e sua esposa Sara, que viviam na terra de Canaã seguindo o caminho de Deus. A vida deles foi marcada por grande tristeza. Não tinham filhos, e a idade de Abraão era cerca de 100 anos. Sara tinha 90, e a esperança de descendência parecia perdida. Sara já havia perdido a esperança de maternidade, e seu coração estava cheio de tristeza. Mas um dia Deus falou novamente com Abraão, repetindo a promessa de um filho e muitos descendentes. Deus disse que os descendentes de Abraão seriam numerosos como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Sara ouviu isso e riu, sem acreditar que poderia dar à luz naquela idade. Deus lhe perguntou: "Por que você está rindo? Há algo impossível para o Senhor?" E 1 ano depois, naquela mesma época, Sara realmente teve um filho. Foi um verdadeiro milagre, o cumprimento da promessa de Deus, que trouxe alegria e esperança à vida de Abraão e Sara. Abraão e Sara não podiam acreditar em sua felicidade. 1 ano depois, no tempo marcado, Sara deu à luz um filho, que foi chamado Isaque. O nome significa riso. Sara inicialmente riu de incredulidade, mas agora seu riso estava cheio de alegria. O pequeno Isaque cresceu sendo um menino saudável e alegre. Abraão e Sara estavam infinitamente felizes e gratos a Deus por esse milagre. Eles cuidavam e amavam Isaque com todo o coração. Isaque tornou-se uma prova viva de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que pareça impossível. A história de Isaque ensina que a fé e a esperança podem levar a verdadeiros milagres, mesmo nas situações mais difíceis e desesperadoras. É preciso confiar no plano de Deus e acreditar que Ele sabe o que está fazendo, pois nada é impossível para o Senhor. Abraão e Sara viviam na terra de Canaã e criavam seu tão esperado filho Isaque, a alegria de suas vidas e o herdeiro das promessas de Deus. Isaque cresceu como um menino obediente e amoroso, e os pais não poderiam estar mais felizes. Mas um dia Deus decidiu testar a fé de Abraão. Ele se dirigiu a ele e disse: "Abraão." Abraão respondeu: "Eis-me aqui." Deus disse: "Toma teu filho, teu único Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Lá, oferece-o em sacrifício em um dos montes." Abraão ficou atônito ao saber da exigência de tal sacrifício. Mas ele não discutiu, sua fé em Deus era inabalável, ele sabia que Deus tinha um plano. De madrugada, Abraão tomou Isaque, 2 servos e um jumento com lenha para o altar. Eles partiram para uma longa e difícil jornada até a terra de Moriá. No 3º dia de viagem, Abraão viu a montanha que Deus havia mencionado. Ele disse aos servos para ficarem, e que ele e o menino iriam adorar, e depois voltar. Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaque, enquanto ele carregava o fogo e a faca. Isaque perguntou: "Onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão respondeu: "Deus proverá o cordeiro." Chegando ao lugar, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Amarrando Isaque, colocou-o sobre o altar. Levantou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor clamou do céu: "Abraão, Abraão!" Ele respondeu: "Aqui estou." O anjo disse: "Não levante a mão contra ele e não lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não poupou seu filho, seu único filho. Para mim isso foi uma grande prova de fé e obediência." Abraão olhou para trás e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo.
Ele pegou o carneiro e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Esse momento simboliza a providência e proteção divina. O anjo do Senhor falou novamente a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que por causa do que você fez, eu o abençoarei, e a sua descendência. Você não poupou seu filho, seu único filho. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia na praia. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz. Abraão e Isaque voltaram para seus servos, e juntos foram para casa. Essa prova mostrou a força da fé e a disposição de obedecer à vontade de Deus. A história tornou-se um símbolo de fé e obediência, lembrando-nos da confiança em Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Os anos passaram, e Sara, esposa de Abraão, viveu até uma idade avançada. Ela viveu 127 anos. No fim de seus dias, Sara faleceu em Kiriat Arba, também conhecida como Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou sua partida, e ele foi reconhecido como um grande homem de seu tempo. Abraão foi escolhido príncipe entre o povo, e lhe ofereceram escolher qualquer lugar para sepultamento. Ele escolheu a caverna de Macpela, que ficava no campo de Efron, filho de Harã. Abraão ofereceu a Efron pagar pelo campo e pela caverna. Inicialmente, Efron recusou o dinheiro, mas Abraão insistiu, e Efron mediu 400 siclos de prata. Assim, o campo e a caverna tornaram-se propriedade de Abraão. Lá ele enterrou sua esposa Sara com amor e respeito após sua morte. Após a morte de Sara, Abraão pensou no futuro de seu filho Isaque. Ele queria encontrar uma esposa para ele de sua própria parentela, e não dos habitantes de Canaã. Abraão chamou seu servo fiel Eliezer e lhe confiou uma tarefa importante: ir à terra natal e encontrar uma esposa para Isaque. Eliezer levou 10 camelos e muitos presentes. Ele partiu para a cidade de Harã, onde vivia o irmão de Abraão, orando a Deus por ajuda. Eliezer pediu a Deus um sinal: a jovem que lhe desse água e desse de beber aos camelos seria escolhida para Isaque. Quando Eliezer chegou ao poço fora da cidade, viu uma bela jovem chamada Rebeca, filha de Betuel, filho de Harã. Eliezer pediu a ela um pouco de água do cântaro para beber e verificar o sinal que havia pedido a Deus. Ela não só lhe deu de beber, mas também deu de beber a todos os seus camelos. Esse foi o sinal que ele esperava há muito tempo. Eliezer lhe deu joias de ouro e perguntou sobre sua família. Ao saber que ela pertencia à descendência de Abraão, Eliezer se alegrou e agradeceu a Deus. Ele foi para a casa de Betuel e contou sobre sua missão. A família de Rebeca, incluindo seu irmão Labão, ouviu Eliezer com respeito e concordou com o casamento. Rebeca também concordou em ir com ele para se tornar esposa de Isaque. Eles se prepararam para a viagem, e logo a caravana voltou para Abraão. Isaque os encontrou no campo onde orava e meditava. Seu coração acelerou ao ver Rebeca. Rebeca, ao ver Isaque, desceu do camelo e perguntou a Eliezer quem ele era. Ao saber que era seu futuro marido, ela se cobriu com um véu. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ela se tornou sua esposa, ele a amou, e ela se tornou seu consolo após a morte da mãe. Assim terminou um capítulo e começou outro, cheio de esperança e amor. Abraão viveu uma vida longa e plena. Após a morte de Sara, Abraão tomou uma nova esposa chamada Quera. Eles tiveram filhos, a quem ele deu um dom, e enviou para o leste. Abraão viu seu filho Isaque encontrar amor e consolo em Rebeca, o que lhe trazia alegria e paz entre seu povo e entes queridos. Isaque viveu continuando a ser um patriarca respeitado, cuja sabedoria e fé inspiravam muitos ao redor, fortalecendo a comunidade e mantendo a fé de seus antepassados. Quando Abraão chegou a uma idade avançada, sentiu que seu tempo na terra estava chegando ao fim, tendo vivido uma vida cheia de fé em Deus e esperança. Deus abençoou Abraão com descendentes, prometendo que seus filhos se tornariam um grande povo, e essa esperança sustentou seu espírito até os últimos dias. Abraão morreu em boa velhice, repleta de anos, e foi enterrado ao lado de sua esposa Sara na caverna de Macpela, que se tornou um túmulo familiar. Seus filhos, Isaque e Ismael, enterraram o pai juntos, simbolizando a ligação entre gerações e o respeito pelos antepassados. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, que viveu perto do poço de Aire, continuando a obra do pai e mantendo a aliança com Deus. Isaque liderou com fé e dedicação, fortalecendo a aliança e inspirando o povo a seguir o caminho e as promessas de Deus. Abraão deixou um legado de fé e obediência a Deus, tornando-se um símbolo de coragem e dedicação para muitas gerações. Sua vida tornou-se um exemplo para muitos, inspirando as pessoas a confiar na aliança com Deus e acreditar em suas promessas.
Assim terminou a vida de Abraão, um homem que, através de provações e alegrias, manteve a fé e deixou uma grande história para seus descendentes. Após a morte de Abraão, seu filho Isaque tornou-se chefe da família. Ele continuou a viver na terra de Canaã, mas logo houve fome e surgiram sérias dificuldades para a família. Isaque percebeu que era necessário buscar um novo lugar para toda a família viver. Ele decidiu se mudar para Gerar, conhecida por suas terras férteis e melhores condições. Quando Isaque e sua família chegaram a Gerar, Deus apareceu a ele e disse para não ir ao Egito, mas permanecer naquela terra. Deus prometeu abençoá-lo e a seus descendentes. Isaque obedeceu a Deus e decidiu ficar em Gerar, esperando proteção e bênção. Ele lembrava que seu pai Abraão também se mudou e enfrentou perigos. Isaque sabia que os habitantes locais poderiam matá-lo por causa da bela esposa Rebeca. Por isso, como Abraão, ele disse que Rebeca era sua irmã, não esposa, para evitar problemas. Por um tempo tudo correu bem, mas um dia o rei dos filisteus, Abimeleque, percebeu que Isaque e Rebeca estavam muito próximos para serem irmãos. Ele chamou Isaque e perguntou: "Por que você disse que Rebeca é sua irmã? Ela é sua esposa." Isaque confessou que mentiu porque tinha medo pela sua vida. Abimeleque ficou com raiva e disse que alguém poderia tomar sua esposa, e o pecado cairia sobre nós. "Agora vá embora, para que ninguém toque em vocês." Isaque pediu desculpas, e Abimeleque emitiu um decreto proibindo que tocassem em Isaque e Rebeca. Assim, a família de Isaque pôde viver em Gerar em segurança. Isaque dedicou-se à agricultura e à criação de gado. Deus abençoou seu trabalho, e a colheita foi incrivelmente abundante. A cada ano os rebanhos cresciam. Os suprimentos de alimentos aumentavam, e Isaque tornou-se um homem muito rico e influente. Isso despertou inveja entre os moradores locais. Os filisteus começaram a prejudicar Isaque, entupindo os poços cavados pelos servos de Abraão. Esses poços eram vitais para a água do seu rebanho e campos. Isso causou muitos transtornos e dificultou a vida de Isaque. Abimeleque, vendo como Isaque estava ficando cada vez mais rico e poderoso, ficou com medo. Ele pensou que Isaque poderia se tornar uma ameaça ao seu poder, e decidiu pedir que ele fosse embora. Ele disse: "Vá embora. Você se tornou muito poderoso." Isaque não discutiu, reuniu sua família e mudou-se para o Vale de Gerar, para continuar vivendo em segurança e tranquilidade. No Vale de Gerar, Isaque cavou um poço como seu pai Abraão. Ele deu aos poços os mesmos nomes, mas os pastores novamente discutiram com seus servos por causa da água. Isaque chamou o primeiro poço de Ezeque, que significa disputa, e o segundo de Sitna, que significa inimizade. As disputas continuaram por causa da água. Finalmente Isaque cavou o terceiro poço, e ninguém contestou. Ele o chamou de Refa, que significa espaço. Isaque disse que agora o Senhor lhes deu espaço, e eles se multiplicariam nesta terra. Depois disso, Isaque foi para Bersabeia, onde o Senhor confirmou a promessa de abençoá-lo e multiplicar seus descendentes por causa de Abraão. Isaque construiu um altar lá, invocou o nome do Senhor e armou sua tenda. Seus servos cavaram outro poço. Enquanto isso, Meleque veio a Isaque de Gerar com amigos. Isaque perguntou por que eles vieram, se antes o odiavam. Meleque respondeu que via como Deus abençoava Isaque e propôs fazer um tratado de paz. Eles juraram amizade um ao outro e fizeram um banquete. No dia seguinte, Isaque os despediu em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque informaram que encontraram água no novo poço. Ele o chamou de Siuá, que significa juramento. A cidade recebeu o nome de Bersabeia, que significa poço. A água tornou-se símbolo de paz e bênção. Os juramentos de Isaque e Rebeca levaram ao nascimento de 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Aos 40 anos, Esaú tomou 2 mulheres hititas como esposas, o que entristeceu seus pais. Essas dificuldades familiares afetaram o relacionamento entre Isaque e Rebeca, bem como a vida de seus filhos. Isaque viveu seus dias fortalecendo a aliança com Deus. Apesar das provações, Deus continuou a abençoar Isaque cumprindo as promessas feitas a Abraão. Sua vida foi cheia de provações, mas a fé o ajudava a superar as dificuldades e manter a esperança. Jacó e Esaú, filhos de Isaque e Rebeca, nasceram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, o que lhe dava o direito de primogenitura, o dobro da herança e uma bênção especial do pai. No entanto, desde a infância seus caminhos de vida foram diferentes. Esaú cresceu como caçador, amante da natureza e de um estilo de vida ativo, enquanto Jacó preferia a tranquilidade e o conforto do lar. Certa vez Esaú, voltando da caça muito faminto, viu que Jacó estava preparando uma saborosa sopa. Esaú pediu um pouco de comida, e Jacó propôs trocar pela primogenitura. Esaú,
pensando apenas em sua fome, concordou com a troca. Assim, Jacó astutamente tomou para si o direito da primogenitura, o que marcou o início da luta entre os irmãos. Quando Isaque envelheceu e começou a enxergar mal, decidiu abençoar Esaú para transmitir a bênção do primogênito. Mas Rebeca, que amava Jacó, era o filho mais amado, e Rebeca decidiu ajudá-lo a obter a bênção do pai. Ela elaborou um plano para vestir Jacó com as roupas de Esaú. Rebeca cobriu as mãos e o pescoço de Jacó com pele de cabra para que ele parecesse tão cabeludo quanto seu irmão Esaú, e preparou um prato segundo sua receita. Jacó levou o prato ao pai, enganou-o, e recebeu a bênção de Isaque, que acreditou que fosse seu filho mais velho Esaú. Quando Esaú soube que sua bênção havia sido roubada, ele ficou furioso e jurou matar Jacó. Rebeca, ao saber disso, aconselhou Jacó a fugir para seu irmão Labão em Harã, para escapar da ira de Esaú. Jacó partiu, deixando sua casa natal, e em Harã encontrou refúgio com Labão. Em Harã, Jacó se apaixonou pela filha de Labão, Raquel, e concordou em trabalhar 7 anos para se casar com ela. No entanto, Labão enganou Jacó e lhe deu sua filha mais velha, Lia, em casamento. Jacó foi obrigado a trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. Após muitos anos, Jacó tornou-se um homem rico, e Deus ordenou que ele retornasse à terra de seus antepassados. Jacó temia o encontro com Esaú, mas durante o retorno teve uma experiência espiritual. Ele lutou com um homem desconhecido a noite toda, que se revelou um anjo e abençoou Jacó, mudando seu nome para Israel. Quando Jacó e Esaú finalmente se encontraram, Jacó estava com medo, mas Esaú o perdoou. Após longas divergências, Jacó e Esaú se reconciliaram. Jacó estabeleceu-se na terra de Canaã, onde sua descendência continuou a crescer e prosperar, apesar das provações e dificuldades passadas. A história de Jacó e Esaú está cheia de intrigas, enganos e redenção. Ela mostra como até mesmo relações complicadas entre irmãos podem encontrar um caminho para o perdão e a reconciliação. Tudo é possível se a vontade de Deus intervir nos relacionamentos. Jacó teve 12 filhos, um dos quais foi José, seu filho favorito, nascido de Raquel, sua esposa amada. José recebia mais atenção e cuidados do que os outros filhos porque era o preferido. Jacó lhe deu uma túnica colorida, o que provocou inveja e ódio entre os irmãos. José também teve sonhos estranhos. Em um deles, ele viu seu feixe de trigo em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante dele, sugerindo um futuro poder. Em outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos irritaram ainda mais seus irmãos. Certa vez, José foi visitar os irmãos, mas eles decidiram se livrar dele. Primeiro queriam matá-lo, mas depois Judá sugeriu vendê-lo aos mercadores no Egito. José foi vendido por 20 moedas de prata, e então sua túnica colorida foi mergulhada no sangue de um bode e levada ao pai, alegando que o filho havia sido vítima de feras selvagens. José ficou inconsolável quando Potifar se irritou e o lançou na prisão. Mesmo lá, ele não perdeu a coragem, pois Deus estava sempre com ele. Logo, José passou a administrar os assuntos da prisão. 2 prisioneiros pediram a ele para interpretar sonhos estranhos, pois José tinha o dom de interpretar sonhos. Um dos prisioneiros, o principal copeiro do faraó, foi libertado e prometeu lembrar de José em 2 anos, quando o faraó teve sonhos inquietantes. O faraó recorreu a José, que interpretou os sonhos, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. O faraó nomeou José como a segunda pessoa no Egito. Quando os anos de fome chegaram, José gerenciou a distribuição das reservas de grãos. A fome alcançou também a terra de Canaã, onde viviam seus irmãos com o pai Jacó. Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de pão. Os irmãos foram até José, mas não o reconheceram como seu irmão, que agora era uma figura importante. Ao reconhecer os irmãos, José decidiu testá-los. Ele os acusou de espionagem e exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, ao Egito. Os irmãos voltaram para casa e, apesar das preocupações de Jacó, levaram Benjamim consigo ao Egito para salvar a família da fome. José organizou um banquete para os irmãos, mas escondeu sua taça de prata no saco de Benjamim. No dia seguinte foram acusados de roubar a taça. Desesperados, os irmãos voltaram a José e imploraram por clemência, oferecendo-se em lugar do irmão mais novo. Em vez de escravizá-los, comovido pela sinceridade e arrependimento dos irmãos, José revelou que era seu irmão. Eles não podiam acreditar nos seus olhos, e inicialmente ficaram assustados. Mas José os consolou, dizendo que aquele era o plano de Deus para salvar sua família. Ele chamou todos, junto com Jacó, para se mudarem para o Egito. Jacó e toda a sua família mudaram-se para o Egito. O faraó lhes deu a melhor terra em Gesem.
Jacó viveu no Egito por mais 17 anos. Jacó morreu, abençoando seus filhos e netos. José perdoou seus irmãos e o sustentou no Egito. Ele viveu uma vida longa e próspera. Ele sempre lembrava que todas as provações levaram ao cumprimento do plano de Deus. Muitos anos depois, os descendentes de Jacó tornaram-se o numeroso povo de Israel. Um novo faraó, que não conhecia José, temia os israelitas por causa de sua grande quantidade. Ele os tornou escravos e os obrigou a construir cidades e pirâmides. Apesar das condições difíceis, os israelitas continuaram a crescer em número. O faraó decidiu tomar medidas ainda mais severas. Ele ordenou matar todos os meninos recém-nascidos dos israelitas. Naquela época, nasceu um menino que os pais esconderam para salvar sua vida. Quando não foi mais possível escondê-lo, a mãe colocou o bebê numa cesta trançada e o enviou pelo rio. A filha do faraó deixou a cesta flutuar no Nilo, esperando pela misericórdia de Deus. Ela a encontrou enquanto tomava banho no rio e viu o bebê chorando, a quem teve compaixão. Ela decidiu levar o bebê para si e chamá-lo de Moisés, que significa tirado das águas, Frélia. A mãe de Moisés tornou-se sua ama graças a uma astúcia. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó, recebendo educação e sabendo de sua origem israelita. Ele viu um egípcio maltratar cruelmente um israelita. Incapaz de suportar, Moisés matou um egípcio e foi forçado a fugir para o deserto, escapando da ira do faraó. Ele encontrou refúgio na terra de Midian, tornando-se pastor. Na terra de Midian, Moisés casou-se com Zípora, filha do sacerdote local Iafor. Sua vida mudou, mas o destino preparava novos desafios. Um dia, enquanto pastoreava ovelhas no Monte Horebe, Moisés viu um arbusto em chamas que não se consumia. Ele se aproximou para observar aquele milagre e ouviu a voz de Deus. Deus disse que viu o sofrimento de seu povo no Egito e decidiu salvá-los. Ele escolheu Moisés para libertar os israelitas da escravidão e devolver-lhes a liberdade. Moisés, recebendo sinais e confiança no apoio de Deus, voltou ao Egito. Junto com Arão, começaram a convencer os israelitas e o faraó a libertar o povo. Desafios e milagres os aguardavam. Moisés estava pronto para seguir o chamado de Deus e conduzir o povo à liberdade, e Arão voltou com ele ao Egito para uma missão importante. Eles foram ao faraó e transmitiram a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir para que possam me servir no deserto." Mas o faraó recusou e aumentou seu trabalho. O faraó fez os israelitas colherem palha para os tijolos com as próprias mãos, tornando seu trabalho ainda mais pesado e cruel para mantê-los na escravidão. Deus decidiu mostrar seu poder através de Moisés e Arão para forçar o faraó a libertar o povo. Para isso enviou 10 terríveis pragas ao Egito. A primeira praga, a água virou sangue. Moisés bateu com seu cajado nas águas do Nilo, e todo o rio se tornou sanguinolento, os peixes morreram, e a água ficou imprópria para beber. A segunda praga, sapos. Os sapos saíram dos rios e preencheram as casas, palácios e quartos das pessoas, invadindo todo o Egito com uma infestação desagradável. O faraó pediu a Moisés que orasse a Deus para remover os sapos, mas depois de removê-los, recusou-se novamente a libertar o povo. A terceira praga, mosquitos. Moisés bateu com o cajado no chão, e toda a poeira se transformou em mosquitos que atormentavam pessoas e animais. A quarta praga, moscas. O Egito foi coberto por uma infestação de moscas que preencheram todas as casas e palácios, exceto a terra de Gósen, onde viviam os israelitas. A quinta praga começou, mas a narrativa foi interrompida. Esperamos a continuação para saber quais outros castigos atingiram o Egito e como isso afetou o faraó. No Egito começou a praga. Todo o gado morreu, todos os animais egípcios adoeceram e morreram, mas o gado dos israelitas permaneceu saudável e ileso. A sexta praga, úlceras. Moisés e Arão pegaram fuligem da fornalha e a jogaram no ar. Tanto as pessoas quanto os animais ficaram cobertos por úlceras dolorosas. A dor das úlceras era insuportável, e o sofrimento tomou conta do Egito. Mas Israel permaneceu protegido dessa praga graças à aliança de Deus. A sétima praga, granizo. Moisés levantou as mãos para o céu, e começou uma tempestade terrível com granizo que destruiu os campos, matou pessoas e animais. A única terra que permaneceu ilesa foi a terra de Gósen, onde viviam os israelitas. Todo o resto foi destruído e arruinado. A oitava praga, gafanhotos. Deus enviou gafanhotos que devoraram tudo o que restou após a chuva de granizo, deixando o Egito em completo desespero. Apesar de todas as pragas, o faraó não libertava os israelitas. Seu coração permanecia endurecido, e ele não queria liberar o povo de Deus. A nona praga, escuridão do dia.
No Egito, caiu uma escuridão tão densa que as pessoas não podiam se ver e não saíam de suas casas. Na terra de Gósen, a luz permanecia, e ali os israelitas viviam em segurança, sem medo ou escuridão. A 10ª praga, morte dos primogênitos. Naquela noite, em cada casa egípcia, morreu o primogênito, desde o filho do faraó até o primogênito dos animais. Deus deu aos israelitas a ordem de sacrificar um cordeiro e passar seu sangue nas ombreiras das portas de suas casas. O anjo da morte passou pelas casas com sangue, sem causar dano aos israelitas, mas trazendo morte aos egípcios. O faraó, ao perder seu primogênito, ficou horrorizado. Ele chamou Moisés e Arão durante a noite e lhes disse para partirem. Vão, sirvam ao seu Deus como disseram, disse ele. Os israelitas levaram suas famílias, animais e ouro e finalmente conquistaram a liberdade. Os egípcios deram prata aos israelitas, que partiram. Deus os guiava de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Os israelitas deixaram o Egito às pressas, começando a jornada para a terra prometida. Assim terminou seu longo e doloroso período de escravidão. Depois que o faraó libertou os israelitas, eles caminharam pelo deserto, guiados por Deus em uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite. Eles caminharam dia e noite em direção ao Mar Vermelho, quando o faraó de repente mudou de ideia e decidiu recuperar seus escravos. O faraó reuniu um exército e perseguiu os israelitas em carruagens, tentando trazê-los de volta ao Egito. Quando os israelitas viram os egípcios, ficaram com medo e começaram a reclamar a Moisés, querendo voltar à escravidão. Moisés disse para não temerem, para ficarem firmes e observarem a salvação do Senhor. Deus lutaria por eles. Deus ordenou a Moisés que levantasse o cajado sobre o mar. Quando ele fez isso, as águas do Mar Vermelho se abriram. Diante dos israelitas abriu-se um caminho seco, e eles caminharam pelo leito do mar, com as águas formando paredes de ambos os lados. Os egípcios os perseguiram, mas Deus retardava o movimento de suas carruagens, atrasando a perseguição. Quando os últimos israelitas atravessaram para a outra margem, Deus ordenou a Moisés que levantasse o cajado novamente. Moisés levantou o cajado sobre o mar, a água voltou ao seu lugar, e o exército egípcio foi varrido por ondas poderosas. Os israelitas foram salvos após atravessarem o Mar Negro. Os israelitas começaram a reclamar da falta de água. Moisés, em oração, dirigiu-se a Deus, e Deus mostrou-lhe uma árvore. Moisés lançou a árvore na água amarga. A água tornou-se doce e própria para beber. Depois, o povo reclamou da falta de comida. Deus enviou o maná, um pão especial do céu, que eles encontravam todas as manhãs. Também Deus enviou codornizes, que chegavam ao acampamento todas as noites. Mas o maná era recolhido apenas para um dia, exceto no sábado, para testar a fé e a obediência do povo. No caminho pelo deserto novamente faltou água em Massá e Refidim. O povo começou a murmurar. Deus ordenou a Moisés que batesse com o cajado na rocha. Da rocha saiu água, e as pessoas puderam saciar a sede. Em Refidim, os israelitas enfrentaram um novo desafio, o ataque dos amalequitas. Moisés subiu ao topo do monte com o cajado de Deus nas mãos. Josué liderou o exército israelita na batalha contra os amalequitas. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os israelitas venciam. Quando as baixava, os amalequitas prevaleciam. Arão e Hur apoiavam as mãos de Moisés. Isso continuou até o pôr do sol, e os israelitas conquistaram a vitória. Moisés encontrou-se novamente com seu sogro Iofra, que veio até ele. Os israelitas caminhavam pelo deserto junto com a esposa de Moisés e seus filhos. Ofra deu a Moisés um conselho sábio para nomear juízes para resolver pequenas disputas. Moisés tinha que cuidar de assuntos importantes e recorrer a Deus por ajuda. A jornada dos israelitas estava cheia de provações e milagres. Deus constantemente mostrava seu poder e cuidado pelo povo. Após uma longa viagem, os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai. Lá Deus decidiu fazer uma aliança com eles e dar suas leis. Moisés subiu ao monte, e Deus falou com ele. Deus disse que, se os israelitas cumprissem a aliança, eles se tornariam um povo escolhido, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés transmitiu as palavras de Deus ao povo, e todos responderam unanimemente: tudo o que o Senhor disse faremos. Deus ordenou a Moisés que preparasse o povo para o grande evento em 3 dias. Ele desceria ao Monte Sinai para falar com eles pessoalmente. Por 3 dias, os israelitas se prepararam, abstendo-se de certas atividades, lavando-se e lavando suas roupas. Na manhã do 3º dia, um trovão soou no monte, relâmpagos brilhavam, e uma nuvem densa envolveu o cume. Soou um som alto de trombeta, e todo o povo tremeu de medo.
Moisés conduziu o povo ao pé do monte. O monte Sinai estava todo fumegante porque o Senhor desceu sobre ele, e o povo esperava uma grande revelação. Fumaça subia no fogo, como de um forno, e toda a montanha tremia fortemente. O som da trombeta ficava cada vez mais alto, enchendo o ar com um zumbido inquietante. Moisés falava com Deus, e Deus respondia com uma voz trovejante. Deus chamou Moisés ao topo da montanha e lhe deu os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. Esses mandamentos se tornaram a base para a vida e a fé dos israelitas. Deus chamou os israelitas para adorá-lo somente a ele, tornando-se seu único Deus. Eles tinham estrita proibição de adorar quaisquer outros deuses ou criar ídolos e imagens. Era proibido criar imagens do que está no céu, acima, na terra abaixo, ou nas águas subterrâneas. A idolatria e o culto a ídolos eram estritamente proibidos. Também era proibido aos israelitas pronunciar o nome do Senhor em vão. Eles deveriam tratar o nome de Deus com respeito e reverência, o que ressaltava a santidade do seu nome. Um dos principais mandamentos exigia observar o dia de sábado. Nesse dia, os israelitas deveriam descansar e dedicar tempo ao Senhor, honrando o descanso sagrado. Durante 6 dias era permitido trabalhar, mas no 7º dia era necessário descansar e honrar a Deus, observando a santidade do sábado e descansando em alma e corpo. Outro mandamento importante era honrar pai e mãe, o que prometia vida longa e prosperidade àqueles que respeitassem e cuidassem de seus pais. O mandamento "não matarás" proibia a privação intencional da vida de outra pessoa. Deus valorizava a vida, e exigia respeito e preservação da santidade da vida de cada pessoa. O mandamento "não adulterarás" proibia quaisquer relações sexuais fora do casamento, protegendo a santidade do matrimônio e a fidelidade dos cônjuges entre si. O mandamento "não roubarás" proibia apropriar-se dos bens de outras pessoas, enfatizando a importância da honestidade e do respeito à propriedade alheia. O mandamento "não darás falso testemunho" proibia o falso testemunho e a mentira contra outra pessoa, destacando a importância da honestidade e da justiça nas relações entre as pessoas. O mandamento "não cobiçarás a casa do teu próximo" proibia a inveja e a ganância pelos bens alheios, enfatizando a pureza interior e a satisfação com o que a pessoa possui. Além dos 10 mandamentos, Deus deu a Moisés muitas leis sobre a vida cotidiana, justiça e misericórdia, para regular as relações e manter a ordem na sociedade. Essas leis explicavam como tratar os escravos, resolver disputas e lidar com pessoas estranhas, além de conter regras sobre festas e rituais para observância. Moisés desceu da montanha e contou ao povo todas as leis e mandamentos dados por Deus, e o povo concordou unanimemente em obedecer tudo o que o Senhor disse. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e construiu um altar ao pé da montanha para oferecer sacrifícios e aspergir o povo com sangue, estabelecendo a aliança entre Deus e os israelitas. Então Deus chamou Moisés, Arão e 70 anciãos de Israel para subir a montanha, onde viram o Deus de Israel e uma placa de safira transparente sob seus pés. O céu estava limpo, e eles comiam e bebiam diante de Deus, confirmando a aliança. Depois disso, Deus chamou Moisés novamente ao topo da montanha, para entregar as tábuas com os mandamentos. Moisés ficou na montanha 40 dias e 40 noites, recebendo de Deus instruções detalhadas sobre a vida e o culto dos israelitas. Essa foi a lei e a orientação para uma vida justa. Deus concedeu aos israelitas sua lei no Monte Sinai, estabelecendo uma relação especial com eles, e dando-lhes orientação para uma vida justa e adoração. Quando Moisés demorou no monte, o povo de Israel começou a se preocupar. Eles se aproximaram de Arão e pediram que ele fizesse um novo Deus que pudessem ver e adorar. Arão concordou, reuniu as joias de ouro do povo e fez uma estátua de um bezerro de ouro. O povo se alegrou e celebrou, adorando esse ídolo. O povo dizia: "Este é o nosso Deus, que nos tirou do Egito." Eles adoravam o bezerro de ouro, esquecendo a aliança com o verdadeiro Deus. Deus viu o que estava acontecendo e disse a Moisés para descer rapidamente. O povo tirado do Egito desviou-se do caminho e adorava um ídolo, rejeitando o verdadeiro Deus. Moisés desceu do monte carregando 2 tábuas de pedra com os mandamentos. Ao ver o bezerro de ouro e as pessoas dançando ao redor, ele quebrou as tábuas com raiva. Então Moisés pegou o bezerro, queimou-o no fogo, reduziu-o a pó, misturou com água e fez os israelitas beberem. Foi um ato de punição e purificação. Moisés falou ao povo para que entendessem a gravidade do seu pecado e a necessidade de voltar ao verdadeiro caminho estabelecido por Deus. Arão foi acusado por Arão do grande pecado. Ele se justificou dizendo que o povo exigia um Deus. Então ele lançou o ouro no fogo, e apareceu o bezerro. Moisés ficou na entrada do acampamento e chamou todos que estavam com o Senhor para irem até ele.
Todos os filhos de Levi se reuniram para apoiá-lo. Moisés ordenou que percorressem o acampamento e punissem os que adoravam o bezerro. Cerca de 3.000 pessoas morreram por esse pecado. No dia seguinte, Moisés subiu novamente ao monte para orar pelo povo e pedir perdão a Deus por seus pecados. Deus disse a Moisés para conduzir o povo para onde ele indicasse. O anjo iria à frente, mas no dia da visita a punição viria pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés que esculpisse novas tábuas de pedra para substituir as primeiras quebradas. Moisés subiu novamente ao monte Sinai. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Foi estabelecida uma nova aliança com o povo de Israel para cumprir a lei e não adorar outros deuses. Moisés passou 40 dias e noites no monte. Quando desceu, seu rosto brilhava por ter estado em comunhão com Deus. O povo tinha medo de se aproximar. Por medo, o povo não chegava perto e Moisés usava um véu para esconder o brilho do seu rosto deles. Moisés transmitiu aos israelitas todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. O povo prometeu segui-los e servir somente a Deus, mostrando fidelidade e obediência. Assim Deus perdoou o povo pelos pecados e restaurou a aliança, reafirmando-os como povo escolhido. A fidelidade tornou-se a principal condição do relacionamento com o Senhor. Após o perdão pela adoração do bezerro de ouro, Deus deu a Moisés instruções para construir o tabernáculo, um santuário onde ele habitaria entre seu povo. Moisés reuniu todos os israelitas e contou sobre os mandamentos de Deus, convocando o povo a participar da construção do santuário e a servir a Deus. Ele disse: "O Senhor ordenou construir o santuário. Cada um que tiver um coração generoso deve trazer ofertas: prata, bronze, pedras preciosas, tecidos e peles." O povo respondeu com alegria. Homens e mulheres traziam valores e materiais, alguns entregavam joias, e os artesãos suas habilidades e conhecimentos. Especial atenção foi dada à confecção das vestes sagradas para os sacerdotes, que deveriam servir na tenda obedecendo a todas as ordens de Deus. Também era necessário fabricar a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de incenso e o altar para holocaustos. Tudo deveria ser feito conforme as instruções precisas de Deus. Moisés nomeou Bezalel e Aholiabe como mestres principais, concedendo-lhes sabedoria e habilidade. Esses mestres ensinavam o povo para que todo o trabalho fosse realizado de acordo com os mandamentos de Deus e a santidade das prescrições. As pessoas habilidosamente criavam coisas maravilhosas, faziam ornamentos de ouro, lapidavam pedras preciosas, teciam tecidos e costuravam partes da tenda, seguindo as instruções divinas e o plano. No centro da tenda estava o Santo dos Santos, lugar para a Arca da Aliança, feita de acácia e coberta de ouro, com 2 querubins dourados de asas estendidas no topo. Dentro da arca estavam guardadas as tábuas com os 10 mandamentos, o cajado de Arão e um vaso com maná, objetos sagrados que simbolizam a aliança e o cuidado divino. Diante do Santo dos Santos, havia um lugar santo com um candelabro de ouro, uma mesa para os pães da proposição e um altar para incenso, onde os sacerdotes serviam diariamente. Os sacerdotes acendiam o candelabro e ofereciam sacrifícios mantendo o serviço. O tabernáculo era cercado por um pátio com um altar para holocaustos e uma pia de bronze. No pátio eram oferecidos sacrifícios, e os sacerdotes se purificavam antes de entrar no santuário. Todas as partes do tabernáculo e seus utensílios foram habilmente feitos segundo o plano de Deus. Após a conclusão dos trabalhos, Moisés inspecionou cada parte do tabernáculo e certificou-se de que tudo foi feito conforme o plano de Deus, abençoando o povo por sua diligência e dedicação. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, Moisés ungiu o tabernáculo e todos os seus utensílios com óleo, santificando-os para o serviço ao Senhor. Os sacerdotes, vestidos com roupas sagradas, começaram o serviço. Quando o tabernáculo foi concluído, a nuvem do Senhor o cobriu, e a glória de Deus encheu o santuário. Isso foi um sinal de que Deus aceitou seus esforços e que ele habitaria entre seu povo. Desde então, a nuvem permanecia sobre o tabernáculo durante o dia, e à noite ela se tornava fogo. Quando a nuvem se levantava, os israelitas partiam e a seguiam. Quando ela parava, eles acampavam e descansavam. Assim o Senhor guiava o povo pelo deserto. Deus os protegia e os dirigia. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué como o novo líder dos israelitas. Ele foi encarregado de conduzir o povo à terra de Canaã. Deus encorajou Josué dizendo: "Seja forte e corajoso, eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não tenha medo nem desanime." Josué começou a preparar o povo para atravessar o rio Jordão. Ele enviou 2 espiões para a cidade de Jericó para explorar a terra. Os espiões ficaram na casa de uma mulher chamada Raabe. Ela os escondeu do rei de Jericó
e os ajudou a escapar, porque acreditava no poder do Deus dos israelitas. Em agradecimento, os espiões prometeram que quando a cidade fosse tomada, ela e sua família seriam poupadas. Quando chegou a hora de atravessar o Jordão, Deus realizou um milagre. Os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, e quando seus pés tocaram a água, o rio parou. O povo atravessou o rio pelo leito seco. Isso lembrava o milagre quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Após atravessar o rio, os israelitas colocaram 12 pedras em memória desse evento marcante. Eles se preparavam para conquistar a primeira cidade, Jericó. Deus deu a Josué instruções incomuns. Os soldados deveriam contornar a cidade por 7 dias consecutivos, enquanto os sacerdotes tocavam trombetas, seguindo um ritual especial. No 7º dia, eles contornaram a cidade 7 vezes. Quando as trombetas soaram alto, o povo gritou, e de repente as muralhas de Jericó desabaram, abrindo caminho para os israelitas. Os israelitas tomaram a cidade, destruíram todos os habitantes, exceto Raabe e sua família, e dedicaram todo o saque a Deus, celebrando a vitória e o cumprimento da sua vontade. Após a vitória em Jericó, os israelitas se dirigiram à cidade de Ai. O primeiro ataque terminou em derrota devido ao pecado do guerreiro Asseatil, que tomou bens proibidos. Acã foi punido, e depois disso, os israelitas voltaram a lutar. A vitória em Ai marcou o início da grande conquista de Canaã e da expansão do território. Josué conduziu o exército israelita de cidade em cidade, derrotando reis e seus exércitos com táticas de ataque surpresa e alianças estratégicas. Uma dessas alianças foi feita com os Gabaonitas, que astutamente convenceram os israelitas a assinar um tratado de paz, mostrando a complexidade da diplomacia. Um evento especial foi a batalha em Gibeão, onde 5 reis se uniram contra os israelitas, criando uma séria ameaça ao exército de Josué. Josué orou a Deus, e Deus fez o sol parar no céu por um dia inteiro, até que os israelitas conquistassem a vitória sobre os inimigos. Esse milagre ajudou os israelitas a obter uma vitória decisiva, consolidando o sucesso na conquista de Canaã e louvando a Deus pela ajuda na batalha. A história de Josué é um exemplo de fidelidade, coragem e confiança em Deus em circunstâncias difíceis de campanhas militares e conquistas. Josué continuou conquistando as regiões do sul e do norte de Canaã. A cada batalha suas posições se tornavam mais fortes e confiantes. Deus foi fiel e concedeu vitórias sucessivas. Após todas as conquistas, a terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel. Josué exortava o povo a permanecer fiel a Deus e seguir seus mandamentos. Ele lembrava as grandes obras que Deus realizou por eles. Sob a liderança de Josué, os israelitas entraram na terra prometida com fé e determinação. Quando a maior parte de Canaã foi conquistada, chegou a hora de distribuir a terra entre as tribos. Cada família deveria receber um lote para viver e prosperar. Deus já indicara quais territórios caberiam a cada tribo. Era importante dividir a terra de forma justa, para que houvesse espaço e recursos para todos. Primeiramente, Josué dividiu as terras a leste do rio Jordão. Esses territórios já haviam sido conquistados por Moisés, e foram dados às tribos de Ruben, Gade, e metade da tribo de Manassés. Depois foi a vez da tribo de Judá. Eles receberam a maior parte das terras do sul, férteis e ricas, adequadas para a vida e o desenvolvimento. As tribos de Efraim, e a outra metade da tribo de Manassés, receberam terras na parte central de Canaã. Essas regiões eram conhecidas por suas colinas e pela beleza da natureza. Assim, sob a sábia liderança de Josué, a terra de Canaã foi dividida justamente, garantindo a cada família um lugar para viver e prosperar. As terras do norte, com vales férteis, foram divididas entre as tribos de Zebulon, Issacar, Ézer, Naphtali e outras. Cada tribo recebeu seu lote e todos ficaram satisfeitos com a distribuição. No entanto, restava uma tarefa importante: designar a terra para os levitas, que não receberam território próprio, pois eram sacerdotes e serviam a Deus. Foi destinado aos levitas cidades especiais entre todas as tribos de Israel, para que pudessem servir a Deus e à comunidade, mantendo seu papel sagrado entre o povo. Além disso, era necessário definir as cidades de refúgio, para onde poderiam fugir aqueles que matassem alguém acidentalmente, a fim de obter um julgamento justo e proteção. Estas cidades de refúgio foram distribuídas por toda a terra, para que qualquer pessoa pudesse encontrar ali abrigo e um julgamento justo de seu caso. Quando a divisão da terra foi concluída, Josué reuniu todos os israelitas na cidade de Siquém e lhes lembrou das obras de Deus. Ele contou como Deus os tirou do Egito e ajudou a conquistar Canaã, exortando o povo a permanecer fiel e seguir seus mandamentos. Todos os israelitas concordaram e fizeram uma nova aliança com Deus, confirmando sua fé e compromissos perante ele. Depois disso,
Josué viveu uma vida longa, morreu com 110 anos e foi sepultado em sua propriedade na região montanhosa de Efraim. O povo de Israel continuou a viver na terra que Deus prometeu a seus antepassados, lembrando-se de seus compromissos e fé nele. Assim terminou a Era das Conquistas e começou um novo capítulo na história. A vida do povo na terra de Canaã, cheia de fé e esperança. Os israelitas podiam construir casas, criar filhos e honrar a Deus, que estava com eles a cada passo de suas vidas, mesmo após a morte de Josué. Após a morte de Josué, começou um período em que os israelitas viviam na terra de Canaã, mas não tinham um líder único. Esse tempo é conhecido como o período dos juízes. Nesse período, o povo de Israel passava por ciclos de apostasia de Deus e punição. Cada ciclo começava quando os israelitas esqueciam de Deus e adoravam ídolos. Isso fazia com que Deus os deixasse sem proteção, e os inimigos começassem a oprimir os israelitas, oprimindo-os e semeando medo no povo. Em desespero, as pessoas começavam a orar e clamar a Deus pedindo ajuda. Então, Deus enviava um juiz, um líder que salvava o povo e o trazia de volta à fé. Os juízes foram escolhidos por Deus, dotados de habilidades especiais e sabedoria, para guiar o povo em tempos difíceis e protegê-lo dos inimigos. Um dos primeiros juízes foi Gideão. Quando os israelitas eram oprimidos pelos midianitas, Deus apareceu a Gideão e disse que ele se tornaria o salvador de Israel. Embora Gideão duvidasse de si mesmo, ele reuniu um pequeno exército e, com a ajuda de Deus, venceu, libertando o povo do jugo dos inimigos. Outra juíza famosa foi Débora, a única mulher entre os juízes. Ela era profetisa e uma sábia líder do povo de Israel. Sob sua liderança, os israelitas venceram o cananeu rei Jabim, o que trouxe paz e fortaleceu a fé do povo. O povo desfrutou de 40 anos de paz. Sansão foi um dos juízes conhecidos, possuindo uma força incrível dada por Deus para lutar contra os opressores, os filisteus. Apesar dos erros e fraquezas, Sansão cumpriu sua missão, causando sérias derrotas aos filisteus e libertando Israel do jugo dos inimigos. Após cada vitória e período de paz, os israelitas esqueciam de Deus e voltavam aos antigos hábitos, esquecendo seus mandamentos. Então Deus permitia que os inimigos oprimissem o povo para que eles reconhecessem seus erros e voltassem a ele com arrependimento. Esse ciclo se repetia muitas vezes durante o período dos juízes, quando o povo aprendia com seus erros e retornava à fé. No final, o último juiz, Samuel, tornou-se a ponte entre a era dos juízes e o início do reinado em Israel. Samuel foi um profeta e líder espiritual que ajudou o povo a perceber a necessidade de um governante único. Sob sua liderança, os israelitas pediram a Deus um rei, o que marcou o começo de uma nova era na história de Israel. O período dos juízes foi um tempo de provas e lições, quando o povo aprendia a fidelidade a Deus e a seguir seus mandamentos. Apesar dos erros e da apostasia, eles sempre podiam encontrar o caminho de volta a Deus e receber seu perdão e ajuda. Samuel foi o último e talvez o mais importante juiz na história de Israel, iniciando uma nova era. A história de Samuel começa com sua mãe Ana, uma mulher que desejava muito ter filhos, mas por muito tempo não conseguiu. Ana frequentemente orava a Deus e prometeu dedicar seu filho ao serviço do Senhor se ele lhe desse um filho. Deus a ouviu e lhe deu um filho chamado Samuel. Quando Samuel cresceu, Ana o entregou ao sacerdote Eli para ser criado no templo. Samuel desde criança era devoto a Deus e vivia no templo, aprendendo o serviço. Certa noite, Deus chamou Samuel pelo nome. No começo ele pensou que fosse Eli chamando, mas o chamado repetido mostrou que o Senhor estava falando diretamente com o menino. Eli explicou a Samuel que era Deus quem falava com ele, e ensinou-o a responder ao chamado. Samuel seguiu o conselho e começou a ouvir atentamente ao Senhor. Deus revelou a Samuel o futuro do povo de Israel. Com o passar dos anos, Samuel tornou-se um líder sábio, julgava os israelitas com justiça e os ensinava a seguir os mandamentos de Deus. Apesar dos esforços de Samuel, o povo quis um rei para ser como as outras nações. Isso entristeceu Samuel, pois ele sabia que Deus era seu verdadeiro rei. Deus ordenou a Samuel que atendesse ao pedido do povo, mas o advertiu que os reis poderiam ser injustos e exigir muito do povo. Samuel obedeceu a Deus e ungiu Saul como rei, fazendo dele o primeiro rei de Israel. Saul era um homem alto e belo. Saul inicialmente foi humilde e obediente a Deus, mas com o tempo seu coração endureceu. Ele começou a agir por conta própria, ignorando os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Samuel. Deus ficou desapontado com Saul e informou a Samuel sobre a escolha de um novo rei que seria fiel a ele. Assim começou a história de Davi, ungido em segredo. Samuel continuou a servir ao povo e a Deus até sua morte. Ele foi o último juiz de Israel,
desempenhando um papel crucial na transição para a era dos reis. O povo lembrava Samuel como um líder sábio e justo, que os ensinava a fidelidade a Deus e mantinha a ordem em Israel em tempos difíceis. Saul foi o primeiro rei de Israel, seu reinado começou com grandes esperanças e promessas. Ele era alto, bonito e forte, conquistando os corações do povo. Quando Samuel ungiu Saul para o reino, tudo parecia perfeito. Porém o tempo mostrou que governar Israel era uma enorme responsabilidade. No início, Saul obedecia a Deus e a Samuel. Ele venceu várias batalhas importantes, defendendo Israel contra inimigos como os amonitas e os filisteus. Saul era um guerreiro corajoso e valente, e o povo se alegrava com suas vitórias, mas gradualmente seu coração endureceu e ele começou a ignorar as ordens de Deus. Um dos primeiros erros graves de Saul foi desobedecer às ordens de Deus, o que causou a decepção de Deus e a perda de sua bênção. Saul, sendo rei, decidiu sacrificar a Deus por conta própria, sem esperar a ordem de Samuel, o que provocou a ira do profeta e o início do conflito entre eles. Samuel ficou furioso e declarou que Saul havia perdido a benevolência de Deus. Ele começou a procurar outra pessoa que se tornaria o verdadeiro rei de Israel. Saul continuou a reinar, mas seus erros se tornaram cada vez mais graves. Um dos principais erros foi não destruir completamente os amalequitas e preservar os melhores animais. Ao saber disso, Samuel rejeitou Saul como rei e anunciou que o reino passaria para outra pessoa, escolhida por Deus por ter um coração puro. O escolhido foi um jovem pastor chamado Davi, que Deus escolheu por sua obediência e pureza de coração. Saul o recebeu no palácio. Davi tocava a harpa para ajudar Saul a se acalmar. No entanto, a inveja de Saul por Davi crescia, especialmente após a vitória de Davi sobre Golias. Saul transformou a inveja em ódio e tentou matar Davi várias vezes, que foi forçado a fugir e se esconder no deserto. Apesar das perseguições, Davi reconhecia Saul como ungido de Deus e nunca tentou lhe causar mal. Saul continuou a travar guerras contra os inimigos de Israel, mas seu reinado tornava-se cada vez mais caótico e instável. No fim, na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, Saul e seus filhos, incluindo o amado Jonatas, morreram. A morte de Saul marcou o trágico fim de seu reinado e o encerramento do primeiro capítulo na história de Israel. A vida do rei de Israel, Saul, mostrou a importância de ser obediente a Deus e seguir suas orientações. Saul tinha todas as chances de ser grande, mas a desobediência e a inveja levaram à sua queda. Israel esperava um novo rei, Davi, que Deus escolheu por seu coração puro e obediência. Davi era um jovem pastor, ungido pelo profeta Samuel para o reino. Davi era corajoso e valente, o que ficou evidente na famosa batalha contra o gigante Golias. Os filisteus ameaçavam Israel, apresentando seu campeão, o gigante Golias. Golias era enorme e forte, e nenhum dos guerreiros de Saul ousava enfrentá-lo. Os israelitas tinham medo e hesitavam diante da ameaça. Um dia, Davi foi visitar seus irmãos no campo de batalha. Ele ficou impressionado com o medo e a indecisão dos israelitas e declarou que estava pronto para enfrentar Golias. Saul ouviu isso e permitiu que Davi tentasse a sorte, embora ele mesmo duvidasse. Davi recusou as armaduras pesadas, levando apenas uma funda e 5 pedras lisas do riacho. Ao se aproximar de Golias, Davi disse que ia enfrentá-lo em nome do Senhor Deus de Israel. Golias avançou, preparando-se para a batalha. Davi lançou uma pedra com a funda e acertou o inimigo bem na testa, matando-o no local. Essa vitória trouxe a Davi o respeito do povo e a fama de herói, mas depois disso, a vida de Davi se tornou difícil por causa da inveja e do ódio do rei Saul. Davi teve que fugir e se esconder para escapar das perseguições. Quando Saul morreu na batalha contra os filisteus, o povo de Israel reconheceu Davi como seu rei. No início ele governou em Hebrom, onde foi ungido rei de Judá. Após vários anos de guerra civil, o último herdeiro de Saul reconheceu Davi como rei de todo Israel. Sua coroação uniu o povo do país. Davi fez de Jerusalém a capital de seu reino e levou para lá a Arca da Aliança, o que foi um evento importante para o povo de Israel. O reinado de Davi foi marcado por muitas vitórias sobre os inimigos de Israel, o que fortaleceu sua posição como rei e ampliou as fronteiras de seu reino. Davi criou um exército forte e estabeleceu leis justas, o que ajudou a fortalecer a ordem e a estabilidade no estado de Israel. Davi era uma pessoa profundamente religiosa. Ele escreveu muitos salmos nos quais expressava seus sentimentos e reflexões sobre a vida e Deus. No entanto, a vida de Davi não foi isenta de problemas. Um dos seus erros mais graves foi tomar a esposa de Urias, o heteu, e enviá-lo para uma morte certa na batalha. Por essa ação, Deus puniu Davi. Apesar dos erros, Davi sempre se arrependia sinceramente e buscava o perdão de Deus.
Davi governou Israel por 40 anos, deixando para trás um estado forte e unido, que prosperou sob sua liderança sábia. Seu reinado tornou-se um símbolo da Idade de Ouro na história de Israel. Em seu leito de morte ele passou o reino para seu filho Salomão, que continuou sua obra e construiu o famoso templo em Jerusalém. A vida de Davi, com todos os seus altos e baixos, tornou-se um exemplo de fidelidade a Deus e de busca constante pela justiça, apesar das fraquezas e erros humanos. Salomão, filho de Davi, tornou-se rei de Israel após a morte do pai. Jovem e inexperiente, ele entendia que governar um povo tão grande era uma grande responsabilidade que exigia sabedoria e justiça. Certa noite, Deus apareceu a Salomão em sonho e ofereceu-lhe realizar qualquer desejo. Salomão pediu sabedoria, a habilidade de julgar o povo com justiça e retidão. Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão e lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riqueza e uma vida longa. A fama da sabedoria de Salomão espalhou-se rapidamente por todas as terras. Pessoas de diferentes países vinham para ouvir suas palavras sábias e ver seu magnífico reino, que se tornou um símbolo de justiça e prosperidade. Uma das maiores conquistas de Salomão foi a construção do templo. Davi sonhava com ele, mas Deus confiou essa tarefa a Salomão, que a assumiu com enorme entusiasmo. Ele fez um acordo com o rei de Tiro, que fornecia cedros e ciprestes para a construção. Milhares de trabalhadores trabalharam dia e noite para erguer o templo. Salomão recrutou os melhores arquitetos e artesãos. A construção levou 7 anos, e o templo se tornou um símbolo de unidade e fé para todo o povo de Israel. Anos atrás, o templo foi concluído e se tornou uma verdadeira maravilha do mundo. Suas paredes internas eram cobertas de ouro puro, com figuras entalhadas de anjos e portas decoradas de alta qualidade. O lugar central do templo era o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança era guardada. Salomão convidou todos os israelitas para a grande celebração da consagração desse lugar sagrado. Durante a cerimônia, Salomão elevou uma oração a Deus, pedindo para abençoar o templo e todo o povo de Israel. Suas palavras estavam cheias de fé e esperança na proteção divina. Deus ouviu a oração de Salomão e encheu o templo com uma nuvem de sua presença. Esse milagre confirmou a santidade e a eleição do lugar para o povo de Israel. Além do templo, Salomão construiu muitos outros edifícios impressionantes e fortificações, incluindo seu palácio luxuoso, que impressionava pela beleza e poder. Ele desenvolveu o comércio e firmou acordos de paz com países vizinhos. Isso levou à prosperidade e riqueza de Israel, fortalecendo sua posição entre as nações. Salomão era conhecido não apenas como um grande construtor, mas também como um juiz sábio, resolvendo disputas complexas e demonstrando justiça e discernimento. Certa vez, 2 mulheres discutiam sobre um bebê, cada uma afirmando ser sua mãe. Salomão propôs cortar o bebê ao meio e dar metade para cada uma. A verdadeira mãe, ao ouvir isso, imediatamente concordou em entregar o bebê para outra mulher, contanto que ele permanecesse vivo. Salomão entendeu quem era a verdadeira mãe. No entanto, Salomão cometeu erros na vida pessoal. Ele tomou muitas esposas de diferentes povos, e algumas trouxeram seus deuses para Israel. Gradualmente, Salomão começou a adorar deuses estrangeiros, o que desagradou ao Deus de Israel, que o advertiu sobre as consequências futuras. Deus avisou que, por causa disso, seu reino seria dividido após sua morte, o que se tornou o desfecho trágico de seu reinado. Salomão governou Israel por muitos anos, deixando um legado de grandes conquistas e desafios complexos. 40 anos de reinado de Salomão foram um tempo de grandeza, assim como uma lição sobre a importância da fidelidade a Deus. Após sua morte, seu filho Roboão tornou-se rei, e o reino foi dividido. O nome de Salomão permaneceu na história como símbolo de sabedoria e grandeza. Seu templo tornou-se o centro espiritual de Israel, inspirando muitas gerações à adoração e fé. Em um país distante, conhecido como Sabá, vivia uma rainha sábia e curiosa. Ao ouvir falar do rei Salomão, ela decidiu testar pessoalmente sua lendária sabedoria e riqueza. A rainha de Sabá partiu em uma longa jornada com uma enorme caravana de camelos carregados de ouro, pedras preciosas e especiarias. Esses eram presentes para Salomão, expressando respeito e gratidão. Quando a rainha de Sabá chegou a Jerusalém, foi recebida com grande honra. Salomão a saudou e a convidou para seu magnífico palácio, decorado com ouro e joias. O palácio estava adornado com entalhes e pinturas nas paredes e tetos. Mas o que mais impressionou a rainha foi a sabedoria de Salomão, visível em suas respostas. A rainha fez muitas perguntas difíceis, testando o conhecimento de Salomão.
Para sua surpresa, ele respondeu facilmente e sem hesitação, provando sua sabedoria lendária. Ele falava sobre ciência, natureza, relações humanas e até os mistérios do universo. Cada palavra dele estava cheia de profundo entendimento e sabedoria. A rainha de Sabá observava atentamente como Salomão governava seu reino. Ela via sua sabedoria na resolução de disputas, na justiça e no cuidado com o povo. Ela ficou impressionada não apenas com sua sabedoria, mas também com sua habilidade de administrar riquezas e recursos. Salomão mostrava cuidado e visão em cada decisão. Após alguns dias em Jerusalém, a rainha de Sabá confessou a Salomão: tudo o que ela ouvira sobre ele era verdade, e até mais. Suas palavras e ações superaram tudo o que eu ouvi, disse ela. Bendito seja o seu povo e seus servos que podem ouvir sua sabedoria. A rainha de Sabá presenteou Salomão com ouro, pedras preciosas e especiarias raras. Em troca, ele a recompensou generosamente com muitos presentes valiosos antes de seu retorno. Ao retornar ao seu país, a rainha de Sabá trouxe não apenas riquezas materiais, mas também lições inestimáveis de sabedoria e governança de Salomão. O encontro deles tornou-se uma lenda, passada de geração em geração. Esta história destaca a importância da busca pela sabedoria e pelo conhecimento. Foi graças à sabedoria e ao conhecimento que Salomão se tornou um grande governante, cujo nome ficou para sempre na história. O reino de Salomão foi uma fonte de inspiração para muitos povos, até mesmo de países distantes. Após sua morte, grandes mudanças começaram no destino desse grande estado. Salomão foi um governante sábio, mas nos últimos anos de seu reinado o povo sofria devido aos pesados impostos e ao trabalho árduo nas obras públicas. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono, sem possuir a sabedoria e a experiência do pai. O povo, especialmente das tribos do norte, pedia alívio a ele. As pessoas esperavam que o novo rei reduzisse os impostos e o trabalho obrigatório. Roboão decidiu consultar seus conselheiros para tomar a decisão correta. Os conselheiros mais velhos que serviram a Salomão aconselhavam a agir com sabedoria para conquistar a confiança do povo e fortalecer o poder do novo rei. Os conselheiros jovens, da mesma idade de Roboão, aconselhavam ser rígido e mostrar força, para que ninguém ousasse duvidar de seu poder. Roboão escolheu ouvir os jovens e respondeu ao povo severamente: meu pai castigava vocês com um chicote, eu os castigarei com escorpiões. Esta resposta causou indignação entre os israelitas. Como resultado, as 10 tribos do norte se recusaram a reconhecer Roboão como seu rei. As tribos do norte escolheram como líder Jeroboão, um ex-servo de Salomão que anteriormente fugira para o Egito por medo. Assim começou a divisão no reino de Israel, que influenciou a história futura do povo e a divisão da terra. As perseguições levaram à divisão do reino de Israel em dois: o reino de Israel com centro em Samaria, e o reino do sul, Judá, com centro em Jerusalém. Roboão, ao se tornar rei de Israel, decidiu fortalecer seu poder. Ele temia que o povo, continuando a ir a Jerusalém, pudesse apoiar novamente Roboão. Para manter o povo, Roboão estabeleceu 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, e disse ao povo: estes são os teus deuses, Israel, que te tiraram do Egito. Foi um grande pecado, e o povo começou a adorar ídolos. Entre os 2 reinos começou uma longa inimizade que durou muitos anos. Israel e Judá frequentemente guerreavam entre si, o que causou sofrimento e desgraças para ambos os povos. A divisão do reino enfraqueceu o povo de Israel e o tornou vulnerável a inimigos externos. A história após Salomão tornou-se uma lição sobre a importância da sabedoria, justiça e misericórdia. Por causa dos erros e da crueldade de Roboão, o grande reino de Davi e Salomão foi dividido e enfraquecido, levando a longos conflitos e sofrimentos. Após a divisão do reino em Israel e Judá, a história dos 2 reinos foi cheia de altos e baixos, fidelidade e apostasia de Deus. Em Israel, o reino do norte, o primeiro rei foi Jeroboão. Ele estabeleceu bezerros de ouro para adoração, para impedir que o povo voltasse a Jerusalém. Essas ações intensificaram a divisão e levaram a mais conflitos entre os reinos do norte e do sul. A peregrinação a Jerusalém tornou-se o início da idolatria, que se tornou um problema constante em Israel. Cada rei seguinte seguiu o exemplo de Jeroboão, adorando ídolos e afastando-se de Deus. Um dos reis famosos de Israel foi Acabe, que se casou com Jezabel, filha do rei de Sidom. Ela trouxe o culto a Baal, que eles espalharam por todo o país, causando grande apostasia. Naquela época viveu o profeta Elias, que lutou contra a idolatria. Ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo para provar o poder do verdadeiro Deus. Deus mostrou seu poder enviando fogo do céu para queimar o sacrifício preparado por Elias. O povo reconheceu que o Senhor é o verdadeiro Deus, porém as mudanças foram temporárias. Em Judá, o reino do sul, a situação era melhor.
Alguns reis permaneciam fiéis a Deus e tentavam seguir seus mandamentos, realizando reformas e destruindo ídolos. Entre esses reis estava Ezequias. Ele realizou reformas, restaurou a adoração ao Senhor no templo, orou a Deus e recebeu cura milagrosa e proteção dos assírios. Outro rei destacado de Judá foi Josias. Ele encontrou o livro da lei no templo, ficou chocado com o afastamento do povo dos mandamentos e iniciou reformas em grande escala. Josias destruiu ídolos e restaurou a verdadeira adoração a Deus. Sob seu governo, o povo começou a retornar gradualmente à fé e ao seguimento dos mandamentos de Deus. Os reis de Judá nem sempre foram fiéis a Deus. Alguns, como Manassés, levaram o povo à idolatria e ao pecado. Manassés até sacrificou seu próprio filho aos ídolos. Esses pecados levaram Deus a decidir punir Judá da mesma forma que puniu Israel anteriormente. Ambos os reinos não conseguiram permanecer fiéis aos mandamentos de Deus. Israel foi conquistado pelos assírios, e o povo foi levado cativo. Mais tarde, os babilônios conquistaram Judá, destruindo o templo de Jerusalém. Esses eventos mostraram que desviar-se dos caminhos de Deus leva à destruição e ao sofrimento. Mas mesmo assim, Deus amava seu povo. Deus enviava profetas para chamar o povo ao arrependimento e à fidelidade. No antigo Israel e Judá, os profetas desempenhavam um papel fundamental. Os profetas eram mensageiros de Deus, transmitiam sua vontade ao povo e aos reis, previam o futuro e convocavam ao arrependimento. Entre muitos profetas destacam-se Elias e Eliseu. Elias foi um profeta poderoso nos tempos do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe e Jezabel promoviam ativamente a adoração a Baal, um ídolo contra o qual Elias se opunha firmemente. Certa vez, Elias desafiou os profetas de Baal para uma competição no Monte Carmelo. Eles deveriam provar qual Deus era o verdadeiro. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando aos seus deuses para enviar fogo ao altar, mas nada aconteceu, e o povo permanecia em dúvida sobre o poder de seus deuses. Quando Elias orou, Deus enviou fogo do céu que queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar, surpreendendo todos os presentes. Esse sinal extraordinário convenceu o povo de que o Senhor é o Deus verdadeiro, e depois disso Elias continuou sua missão, realizando milagres e profecias. Elias previu uma seca que durou 3 anos, e depois orou para que a chuva voltasse e regasse a terra após um longo período sem água. Elias não apenas enfrentou reis e o culto a ídolos, mas também cuidou dos pobres, por exemplo, ajudando a viúva de Sarepta, cujos suprimentos milagrosamente não se esgotaram. Eliseu foi discípulo e sucessor de Elias. Quando chegou a hora, Elias foi levado ao céu num redemoinho em uma carruagem de fogo, deixando a Eliseu seu manto e poder. Eliseu realizou muitos milagres confirmando sua missão, como dividir as águas do Jordão para atravessar o rio e purificar a água em Jericó, tornando-a própria para beber. Um dos milagres mais conhecidos de Eliseu foi a ressurreição do filho da mulher que o acolheu. Ele previu o nascimento da criança, embora ela fosse estéril. Mais tarde, a criança morreu, mas a pedido da mulher, Eliseu a ressuscitou, mostrando seu poder divino e misericórdia. Eliseu também curava os doentes e continuava ajudando as pessoas, viajando pela terra e espalhando a vontade de Deus através de seus milagres e profecias. O comandante sírio Naamã, que sofria de lepra, foi ao profeta Eliseu esperando por cura. Eliseu mandou-o mergulhar no rio Jordão 7 vezes para ser curado. No início, Naamã ficou desapontado com essa ajuda simples, mas, obedecendo ao profeta e mergulhando, ele foi curado e reconheceu o poder do Deus de Israel. Os profetas não apenas realizavam milagres e previam o futuro, mas também eram líderes morais e espirituais do povo, chamando ao arrependimento e ao retorno a Deus. Quando o povo se afastava de Deus, as palavras dos profetas frequentemente serviam como advertência sobre desastres iminentes, caso as pessoas não mudassem seus caminhos. Os profetas eram a voz de Deus em tempos difíceis, desempenhando papéis importantes na história de Israel e Judá, guiando o povo pelo caminho correto. Entre os profetas conhecidos estão Isaías, Jeremias, Amós, Oséias e outros, que transmitiram mensagens divinas sobre justiça, misericórdia e fé. Eles ajudavam o povo a compreender a vontade de Deus e a manter a fé mesmo nos tempos mais difíceis, sustentando a unidade espiritual. Os profetas eram intermediários entre Deus e o povo, orientando e ensinando-os no caminho certo da vida. Suas mensagens ainda nos inspiram e ensinam hoje. Quando Judá estava sob o domínio do rei Joaquim, o país começou a enfrentar sérias dificuldades devido à agressão da Babilônia sob o comando do rei Nabucodonosor. Joaquim tentou resistir à Babilônia, mas isso trouxe problemas ainda maiores.
Em 597 a.C., Nabucodonosor chegou com um exército e capturou Jerusalém. O rei Joaquim foi capturado junto com parte da nobreza e os tesouros do templo do Senhor. Logo, Nabucodonosor voltou a Jerusalém com a intenção de conquistar completamente a cidade. No lugar do rei deposto, Nabucodonosor colocou Sedecias, esperando que ele fosse mais obediente. A revolta de Sedecias levou Judá à queda definitiva. No ano 588 a.C., os babilônios sitiaram Jerusalém novamente. O cerco durou 1 ano, os habitantes sofreram com fome e doenças. Finalmente as muralhas foram rompidas e os inimigos invadiram Jerusalém. Nabucodonosor ordenou a destruição da cidade. O templo do Senhor, centro da vida espiritual dos judeus, foi queimado e saqueado, casas e palácios destruídos. As muralhas da cidade foram derrubadas, e a grandeza de Jerusalém foi destruída. Sedecias tentou fugir, mas foi capturado e severamente punido. Diante de Sedecias, seus filhos foram mortos, depois o próprio rei foi cegado e levado cativo para a Babilônia. A população restante de Judá também foi levada para o exílio. Esse período marcou a vida dos judeus longe de sua terra natal. Na Babilônia, os judeus se adaptaram à nova vida, mantendo a fé e as tradições de seu povo apesar do exílio. Na cultura estrangeira, o período do cativeiro durou cerca de 70 anos e se tornou um tempo de provações e reavaliação para o povo de Israel. Apesar das condições difíceis, os judeus não perderam a esperança. Profetas como Jeremias e Ezequiel continuaram a inspirar o povo, prometendo que Deus não os havia esquecido, e que um dia eles retornariam à sua terra. Essas promessas sustentavam o espírito do povo, e ajudavam a suportar os anos difíceis do cativeiro, apesar do desespero e do sofrimento. O cativeiro babilônico tornou-se um ponto de virada na história de Israel, mudando suas vidas para sempre, e lembrando da importância da fidelidade a Deus. Através das provações e sofrimentos, eles fortaleceram sua fé, e mantiveram sua identidade, preparando-se para o dia do retorno para casa e a renovação da terra e da herança. Quando Judá caiu no cativeiro babilônico, o povo se viu em uma situação difícil, longe da terra natal e do templo do Senhor, seu centro espiritual. Naquele tempo, os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel desempenhavam papéis-chave na manutenção da fé e da esperança do povo. Jeremias, conhecido como profeta chorão, permaneceu em Judá quando muitos foram levados ao cativeiro, prevendo a queda de Jerusalém. Ele tentou alertar os reis e o povo sobre a inevitabilidade do castigo, caso não se voltassem para Deus. Jeremias escrevia cartas aos cativos, convencendo-os a aceitar o cativeiro e viver na Babilônia, mantendo a fé e a esperança no retorno. O pranto de Deus soava profundo e sincero. Ninguém esqueceu seus 7 anos de mensagens, cheias de dor, tristeza, mas também de esperança e fé na misericórdia divina. Ezequiel estava entre aqueles que foram levados cativos. Ele recebeu ajuda de pessoas que transmitiam as mensagens de Deus ao povo em tempos difíceis. Uma das visões famosas de Ezequiel são os ossos secos, símbolo da ressurreição de Israel, quando o povo reviverá e renascerá em espírito e corpo. Ezequiel previu a queda de Jerusalém, mas suas mensagens estavam cheias de esperança na restauração e no novo coração do povo que se voltou para Deus. Daniel era um jovem durante o cativeiro, levado para a Babilônia, mas graças à sabedoria e fé, rapidamente alcançou uma posição elevada na corte dos reis. Daniel permaneceu fiel a Deus, apesar das ameaças à sua vida, recusou-se a parar de orar e foi lançado na cova dos leões, mas Deus o salvou milagrosamente. A salvação de Daniel fortaleceu a fé de muitos. Ele também é conhecido pelas interpretações dos sonhos dos reis e profecia sobre o futuro, dando esperança ao povo. Esses profetas ajudaram o povo de Israel a manter a fé e a esperança em tempos difíceis, ensinando que Deus permanece com eles mesmo no cativeiro. Os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel mostraram que o sofrimento do povo não seria eterno, e que viria a restauração e renovação espiritual. As pessoas foram inspiradas pelo exemplo e mensagens deles para permanecer fiéis a Deus. Eles ajudaram a olhar para o futuro com esperança no retorno e na restauração do legado espiritual. Após muitos anos no cativeiro babilônico, Deus cumpriu a promessa e trouxe o povo de Israel de volta à sua terra natal. Isso se tornou um símbolo de esperança e fé. Tudo começou quando o rei persa Ciro, o Grande, conquistou Babilônia. Ele foi um governante generoso e permitiu que os povos cativos retornassem para casa. Em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto permitindo que os israelitas voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. O primeiro grupo de retornados foi liderado por Zorobabel. O templo estava destruído, mas a fé em Deus e a confiança no futuro não os abandonavam. Zorobabel e o sumo sacerdote Josué começaram a reconstruir o templo.
Apesar da resistência dos povos locais e das dificuldades, eles lançaram a base do novo templo. Gradualmente o templo foi restaurado. A próxima figura importante foi Esdras, sacerdote e mestre da lei, que chegou a Jerusalém com outro grupo de colonos. Esdras trouxe os rolos da lei, dedicou sua vida à restauração da vida espiritual do povo, ensinou a lei de Deus e reviveu os rituais religiosos. Esdras buscava trazer o povo de volta à observância dos mandamentos e fortalecer a fé. Mais tarde, Neemias, copeiro do rei persa Artaxerxes, soube da situação do povo. Os israelitas em Jerusalém enfrentavam grandes dificuldades. Neemias pediu ao rei permissão para retornar e ajudar seu povo, recebendo apoio e ajuda material de Artaxerxes. Quando Neemias chegou a Jerusalém, viu as muralhas da cidade destruídas e o povo vivendo com medo dos inimigos. Ele começou a organizar os trabalhos de restauração. Apesar das ameaças e ataques, o povo, sob a liderança de Neemias, trabalhou com grande dedicação. Em 52 dias, eles reconstruíram os muros da cidade. Isso se tornou um símbolo de fé e perseverança. Neemias também implementou reformas para fortalecer a justiça social e a vida religiosa do povo. E ele restaurou a observância do sábado e de outros mandamentos, combateu a corrupção e a injustiça, fortalecendo os fundamentos morais da sociedade. O retorno do cativeiro e a restauração de Jerusalém tornaram-se um símbolo de esperança e renascimento para o povo de Israel. Apesar das provações, o povo mostrou que a fé em Deus ajuda a superar qualquer obstáculo. Esta história inspira gerações.